Graça e paz, meus irmãos. Amém. Bom dia a todos. Louvamos o nome do nosso Deus por mais um dia do Senhor, que Ele nos dá a oportunidade de podermos estar em Sua presença, digo, em comunhão, podermos antever a glória celestial, em que nós juntos estaremos continuamente na presença desse nosso Deus, desse nosso Rei. Para mim é sempre grande alegria poder tratar a respeito da palavra do nosso Deus aqui juntamente com os irmãos. E em especial hoje, nós vamos falar um pouco sobre o fundamento. Eu não vou tratar a respeito da temática das confissões, que está sendo trabalhada lá nos jovens também, em concomitância com a classe aqui da igreja, mas eu vou tratar sobre outro assunto que reflete exatamente no que diz respeito à nossa confessionalidade, isto é, os fundamentos que temos, que a igreja tem. Então eu peço que vocês possam, por gentileza, abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus capítulo 16. E nós vamos ler os versículos de 13 a 20. Que diz assim, Mateus 16, do 13 ao 20. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles, porém, responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus, te somos gratos pela oportunidade que temos de ler a tua palavra, de compreender mais dessa palavra, a partir, Senhor, da ação do teu Santo Espírito nas nossas vidas. Nós te somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos concede para que sejamos edificados por esta palavra. O Senhor nos concede este entendimento, para que sejamos transformados dia após dia, a partir desta palavra. Que o nosso firme fundamento seja o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Que possamos aprender, compreender e sejamos transformados para a glória do teu nome. Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Durante toda a história da igreja, nós conseguimos observar as grandes perseguições que muitos cristãos passaram, as grandes dificuldades que pessoas que se diziam do caminho, e aqui eu já me refiro à igreja primitiva, que nós vemos em Atos, aqueles que se diziam do caminho, aqueles que se diziam crer no Senhor Jesus Cristo, sofriam duras perseguições
no exemplo que eu estou dando, eu falo de Saulo, duras perseguições, eram presas, levadas cativas, sofriam açoites, mas nenhuma dessas perseguições, seja da igreja primitiva, ou seja dos anos seguintes, foi capaz de frear o evangelho, foi capaz de frear a palavra de Deus. Recentemente, no caso, o domingo passado, nós tratamos aqui, eu não vou dizer bem nós, que foi o pastor que falou, eu estava lá nos jovens, mas eu vi que foi tratado aqui no que diz respeito à transmissão do texto bíblico, que hoje nós temos acesso aqui. Essa é uma das coisas que Deus permitiu que chegasse até nós, que Deus preservou esse texto, para que chegasse até nós de forma compreensível. Se você estuda a história da igreja e o processo de transmissão textual dos originais e dos chamados autógrafos, que são as cópias dos originais, você consegue identificar que, por algumas vezes, muitos escritos foram queimados com o intuito ali de frear este evangelho, de frear este cristianismo, de impedir que esta igreja pudesse avançar e pudesse cumprir a missão que o Senhor entregou ao seu povo. E essas dificuldades, elas não param, porque você deve ter percebido que muitas pessoas, nos dias atuais, aliás, alguns anos atrás, se afastaram da igreja por conta da pandemia, do coronavírus. E muitos deles ainda não retornaram à comunhão, ainda não retornaram à igreja. Como também, mais especificamente, nos últimos dias, nesses dias atuais, nós vemos que algumas pessoas têm considerado os resultados das eleições, se apegado cada vez mais a esse resultado das eleições e deixando de perceber que esses aspectos, eles vêm, na verdade, para tentar desnortear a igreja. Durante todo o tempo foi assim. A igreja, ela passou por momentos em que muitos tentaram desnortear a igreja, fazer com que a igreja não tivesse um propósito, fazer com que a igreja não tivesse realmente um objetivo, fazer com que a igreja não tivesse um foco para que ela pudesse seguir. Porque toda pessoa precisa de algo para o que lutar, ou de um ideal para que ela possa prosseguir. E é este foco da igreja que se torna o fundamento para o crescimento e para a edificação da igreja, que é o que nós trataremos aqui hoje. Essa confissão de Pedro, ela se torna um sólido fundamento para a edificação da igreja, que está descrito aí no verso 16. Essa é uma descrição protocredal de Pedro, que expõe, que esclarece esse fundamento da igreja. Então, no texto que nós lemos aqui, o texto já inicia, nesse trecho, já inicia informando que Jesus vai ali para as bandas de Cesareia de Filipe, uma cidade ali próxima ao Monte Hermon, um momento adequado para que Jesus pudesse falar mais particularmente aos seus discípulos, e um momento ideal para que Jesus pudesse tratar a respeito do seu aspecto messiânico. Nós estamos aprendendo no que concerne ao livro de Mateus, no que concerne a Mateus tentar demonstrar, e faz isso muito bem, Jesus Cristo como o rei messiânico, como o rei que muitos judeus esperavam, a partir das profecias e a partir do entendimento das escrituras do Antigo Testamento. E Mateus faz isso muito bem, e nós temos aprendido e visto isso. E quando chega aqui nesses capítulos, nós começamos a ver que Jesus começa a trazer um entendimento mais especial no que diz respeito ao seu aspecto messiânico. E é isso que ele faz aqui. Se você atentar um pouco para as páginas abertas aí do texto, você vai ver que desde o capítulo 15, a partir do verso 21, Cristo já havia ensinado ali aqueles discípulos a ajudar aos outros que estão em necessidade, sejam eles judeus, sejam eles gentios, como é o caso da mulher cananeia.
E quando entramos no capítulo 16, nós vemos que Cristo ensina não apenas pelo seu exemplo, como foi nos versículos anteriores, mas ensina agora também pelo seu próprio preceito, de que os discípulos deveriam se precaver no que concerne ao ensino dos fariseus e dos saduceus. Se você não sabe ou você não se lembra, os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam que existia a ressurreição dos mortos. E Cristo alerta àqueles discípulos no que diz respeito a esse falso ensino dos fariseus e dos saduceus. E aí, quando chegamos nos versos de 13 a 20, Jesus Cristo quer mostrar aos discípulos ali e a nós, hoje aqui, o seu aspecto messiânico no que diz respeito aos seus 3 ofícios. Porque o Messias, a palavra Cristo significa ungido, é exatamente aquele que havia sido prometido, é exatamente aquele a quem é atribuído o poder de restaurar todas as coisas, pelas profecias do Antigo Testamento. Esse Cristo seria exatamente aquele que reuniria os 3 ofícios. O ofício real, o ofício sacerdotal e o ofício profético. E Cristo demonstra em suas palavras aqui, nessa conversa com os seus discípulos, de que ele em si mesmo é rei, porque está no controle total de toda a situação. Jesus Cristo, depois desse texto que nós lemos aqui, ele vai predizer a sua morte, ele vai falar que ele precisa morrer. Portanto, ele também está falando aqui sobre o seu aspecto sacerdotal, de que ele vai ser oferecido como oferta em resgate de muitos. E também fala do seu aspecto profético, do seu ofício profético, de falar a verdade de Deus, que ele sim é o Messias, que ele sim é aquele a quem os judeus todos esperavam, e ao qual os fariseus e os saduceus e alguns outros partidos desconsideravam ele como sendo esse Messias. Recentemente, eu vi um corte de um podcast e vi um judeu falando, eu não lembro mais do podcast e de quem era a pessoa, mas parecia ser um homem muito entendido, muito estudioso, e ele começa a explicar lá por que os judeus não consideram Cristo como o Messias, não consideram Jesus, usando a terminologia correta para eles, não consideram Jesus como o Cristo, como o Messias. Eles consideram Jesus como um grande homem que obedeceu à lei em sua integralidade, mas que não representa esse Messias. Porque um dos aspectos lá que ele explica é que a vinda do Messias provocaria um retorno dos judeus a Israel. E isso não aconteceu completamente. A vinda do Messias também provocaria um período de paz completa, que isso também não aconteceu no que diz respeito ao aspecto terreno. Mas Cristo estabeleceu e esclareceu muito bem que o seu reino não é deste mundo. Lembra disso? O meu reino não é deste mundo. Não é um reino terreno. Então, os judeus não consideram isso. E aí, Cristo inicia as suas palavras, ali, ainda no verso 13, exatamente fazendo a pergunta: quem diz o povo, as outras pessoas, aqueles que me veem, aqueles que ouvem falar de mim, o que eles dizem ser o Filho do Homem? Filho do Homem, que aparece algumas vezes aqui no Evangelho de Mateus, remete automaticamente, não somente para nós, como também para judeus, ao que está lá em Daniel, capítulo 7, se você puder abrir, por gentileza. Daniel, no capítulo 7, quando ele está falando sobre uma visão que ele teve, a partir do verso 13. Daniel tem uma visão, tem um sonho aqui sobre seres que aparecem, que apresentam governos, que representam governos. E ele começa a ver, Daniel capítulo 6, a partir do verso 13, e ele começa a ver um ser soberano sobre todas as coisas, que ele chama de ancião de dias, né?
Verso 9 diz: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. E esse ancião de dias, ele descreve: sua veste era branca, como a neve, e os cabelos da cabeça, como pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. E aí, quando chega no verso 13, especificamente, entra outro personagem neste sonho de Daniel, que Daniel chama de filho do homem. Verso 13 diz: eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, que estava sentado no trono, e o fizeram chegar até ele. E aí, verso 14, foi-lhe dado, quem? Ao filho do homem, domínio e glória e o reino, para que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, quando Cristo começa a falar ali com os discípulos, ele já começa trazendo uma introdução do que ele representa, o Filho do Homem, do que ele é, aquele ao qual Daniel havia demonstrado a partir dos seus escritos, de que haveria de governar eternamente sobre o seu povo. Quando eu digo seu povo, os judeus entendem seu povo como Israel étnico, povo étnico, etne. Nós entendemos que o povo de Deus não é étnico, mas é um povo ao qual Deus escolhe pessoas de todas as etnias. Um povo espiritual, da qual nós, gentios, participamos. Então, Jesus traz essa introdução exatamente esclarecendo o que as pessoas estão dizendo no que diz respeito àquele que é o Messias. O que as pessoas estão dizendo no que diz respeito àquele que opera esses sinais. Ele está falando dele, é claro, mas aquele que opera os sinais, aquele que tantas pessoas esperavam. E aí o que nós temos aqui, inicialmente, é exatamente a percepção de que os ímpios têm acerca de Jesus. Porque lembre-se disso, nem todos que andavam ou que seguiam a Jesus, quando eu digo seguiam, que o acompanhavam, serviam a Jesus. E aí eu estou lembrando aqui de uma pergunta que foi feita domingo passado. Foi perguntado aqui se uma pessoa poderia estar na igreja e não ter recebido a revelação especial. E ela permanece na igreja, ouve a palavra, mas não recebeu esta graça da regeneração em Cristo Jesus. Isso acontece ainda nos tempos de Jesus. Isso acontece exatamente com aquelas pessoas que seguiam a Jesus, que o acompanhavam, mas que não eram servos de Jesus, que não eram discípulos de Jesus. Lá no início do livro de Mateus, no capítulo 8, se não me engano, Jesus Cristo esclarece bem que aqueles que querem ser realmente seus discípulos, que o querem seguir, não apenas por o acompanhar, mas seguir o seu exemplo, deverão passar por provações, porque ele diz que o Filho do Homem não tem nem onde reclinar. Lembra disso? As raposas têm seus covis e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Então existiam pessoas que seguiam, que acompanhavam a Jesus e que observavam seus ensinos e se maravilhavam com esses ensinos, mas não eram filhos de Deus. Não haviam recebido esta graça, esta iluminação, esta revelação especial da parte de Deus para compreender quem era Jesus Cristo. Tanto o é que, se você olhar para o verso 14, eles vão responder muito bem esse entendimento. Uns dizem que o Senhor é João Batista, ou seja, João Batista trazido de volta à vida. Provavelmente as pessoas já sabiam que João Batista havia sido decapitado. E que, como o Antigo Testamento falava sobre um precursor do Messias, acho que você deve saber disso, aquele que viria antes do Messias para preparar o caminho. Esse é o entendimento. Eles acreditavam que Jesus era este precursor. Não era o Messias ainda.
Ele era exatamente aquela pessoa que ia preparar o caminho do Messias. Estava operando sinais, estava operando maravilhas, mas não, ele não é o Messias. Ele é quem vem preparar o caminho para o Messias. Outros dizem que Jesus Cristo é Elias, que foi que é uma interpretação do que Malaquias, no capítulo 4, verso 5, diz, que o segundo Elias haveria de vir. E aí eles já confundem também as coisas, que eles não entendem João Batista como o segundo Elias, como o precursor do Messias. Eles entendem Jesus como este segundo Elias. E aí, continuando, ele diz, e outros dizem ser Jeremias. E somente Mateus é quem coloca Jeremias aqui. Nem Marcos e nem Lucas vão trazer esse entendimento de que Jesus poderia ser Jeremias. Existe um entendimento, no que diz respeito aos escritos judaicos, de que Jeremias retornaria a fim de restaurar algumas coisas, a saber, o templo, restaurar a arca da aliança, o altar do incenso, restaurar os aspectos que são judaicos, da cultura judaica. E é por isso que Mateus cita isso aqui. Alguns dizem, Senhor, que o Senhor é o profeta Jeremias, que retornou para restabelecer, para restaurar os aspectos da cultura judaica. Entendam, meus irmãos, que as pessoas que não recebem esta revelação divina de compreender quem é o Messias, elas sempre vão estar ligadas a aspectos terrenos. Uma das coisas que esse judeu também falou nessa fala dele do podcast é que Jesus não conseguiu restaurar o templo. E o que eu acho pior, eu digo isso quase todo domingo para os jovens, é que a gente vê gente na igreja, em algumas igrejas por aí, que estão esperando a segunda vinda de Jesus Cristo para restaurar o templo de Israel e para trazer os judeus de volta para Israel. Estão ligados a aspectos terrenos. Não compreenderam que o reino de Jesus é um reino que não é terreno, é um reino espiritual. E com base nisso, Jesus Cristo, ele anuncia a sua palavra, ele demonstra o seu poder com sinais e maravilhas, mas ele deseja avançar, ele está buscando uma resposta que só pode ser dada se o próprio Deus revelar essa resposta, que é o quê? Que ele é o Messias. Então, isso nos leva a compreender uma coisa. Só se entende quem é o Messias quem recebe a graça da revelação do Espírito de Deus para saber quem é o Messias. Quer ver um exemplo disso? Você deve conhecer pessoas, hoje, nos dias atuais, que falam de Jesus, que dizem que conhecem Jesus. Eu sei quem é esse Jesus da Bíblia, o chamado Jesus histórico, por alguns teólogos, teólogos liberais. O Jesus histórico, um grande profeta, um grande homem, um exemplo a ser seguido. Mas não o Messias. Mas não o Salvador. Ele não é exatamente aquele em que se cumprem todas as coisas. E esse é o entendimento que muitas pessoas têm, que os ímpios têm. O entendimento superficial de quem Jesus Cristo é. O entendimento simplesmente terreno do que Jesus Cristo foi. Porque só consegue entender quem é Jesus Cristo de fato as pessoas a quem Deus quer revelar. E isso é um aspecto da soberania de Deus. Eu falei isso há alguns domingos atrás. Deus é tão soberano que a sua palavra, inspirada, poderosa, e aí eu até brinco lá, porque eu digo que não é que você abrir a palavra vai sair poder aqui, você não vai conseguir segurar a Bíblia, não. Mas existe um poder espiritual na palavra, que é o poder que traz entendimento sobre quem é Cristo e regeneração ao que crê, ao que tem fé.
Mas que mesmo este poder presente nesta palavra, ele só funciona se o seu autor assim quiser. E é por isso que você tem pessoas que leem a Bíblia várias vezes, mas que ainda não entenderam quem é Jesus Cristo. É por isso que você vê que pessoas que leem a Bíblia, que podem até estudar o chamado Jesus histórico, como eu citei aqui, mas ainda não compreendem qual é o fundamento da igreja do Senhor. Ainda não entendem por que o povo sofreu desse tanto de tempo. Para que o povo foi perseguido durante todo esse tempo. Porque Deus é quem escolhe se revelar ao homem. É Deus quem escolhe se revelar ao homem. E foi isso que Deus fez ali na mente de Pedro. Quando Jesus Cristo prossegue dizendo, e é essa a diferença entre a resposta daqueles que são agraciados, daqueles que são eleitos, para a resposta daqueles que não compreendem, que são ímpios, que não entendem a verdade do Evangelho. Quando Cristo prossegue, ok, vocês disseram aqui o que as pessoas dizem de mim, mas eu quero saber de vocês, o que vocês dizem, o que vocês compreendem que eu sou, que o Filho do Homem é? O que vocês entendem sobre isso? E aí Pedro, que aqui parece até um porta-voz dos discípulos, porque quem respondeu a primeira pergunta foram todos eles. Veja que está no plural, verso 14. E eles responderam. E aí um respondeu, outro respondeu. Mas aqui no verso 16, Pedro parece que funciona como porta-voz dos discípulos. E aí ele parece tomar a frente e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, o Senhor, as pessoas têm o entendimento de que o Senhor é um profeta, de que o Senhor é um grande homem, ou de que o Senhor é algum profeta que retornou para restabelecer todas as coisas e para anunciar a vinda do verdadeiro Messias. Mas nós não. Nós que caminhamos com o Senhor, nós que estamos com o Senhor, nós que testificamos diversos milagres, nós que testificamos. Você lembra que após aquela passagem de Mateus capítulo 8, quando ele fala sobre aqueles que querem seguir a ele, que querem ser discípulos dele, que devem passar por provações, que devem realmente saber que vão passar por provações, o texto que eu citei aqui, o que acontece logo em seguida? O primeiro teste de fé. Eles estão no barco, e o vento dá contra o barco, e eles acreditam que vão perecer. E quando aquela história termina, os discípulos começam a se perguntar, quem é este homem, a qual as forças da natureza se lhe submetem? Quem pode ser esse homem a qual o vento e o mar obedecem à sua voz? São estes discípulos que estão concordando com a fala de Pedro, quando ele se dirige a Jesus e diz, cremos que o Senhor é o Cristo, ou seja, o Messias, o ungido, o prometido, aquele ao qual todo o Antigo Testamento estava apontando, aquele ao qual todo o Antigo Testamento falava, aquele ao qual todos nós esperávamos. O Senhor é este Cristo, o Filho do Deus vivo. E esse é o entendimento que os eleitos devem ter acerca de Jesus. Esse é o entendimento que nós precisamos ter acerca do Senhor Jesus Cristo. Pedro aqui descreve o que nós chamamos de declaração protocredal. Nós cremos que o Senhor é verdadeiramente aquele ao qual todos esperavam. Nós cremos que o Senhor é exatamente aquele em qual todas as promessas do Antigo Testamento, elas se cumprem. É no Senhor. O entendimento de Pedro é exatamente o mesmo entendimento que está em Hebreus, capítulo 1, dos versos de 1 a 4. Havendo Deus, outrora, falado aos pais, por muitas maneiras, através dos profetas, nos últimos dias, resolveu falar através do seu Filho.
resolveu falar através de Cristo, do ungido. Todas as coisas se cumprem em Cristo. E quando eu estou dizendo isso, eu espero que você perceba a relevância que esse entendimento tem para cada um de nós. A relevância que o entendimento do Filho de Deus, e quando Pedro fala em Filho de Deus, ele está falando sobre o aspecto real do Senhor Jesus Cristo. Ele está falando exatamente do aspecto, quando está lá em 2 Samuel capítulo 7, quando Deus trata ali com Davi, no que diz respeito a que haveria um descendente de Davi, que estabeleceria o seu reino eterno, sem fim, e o seu governo seria firme. Pedro está exatamente dizendo que ele é o Messias, que ele é o rei messiânico, que ele é o dono de todas as coisas, ao qual o Salmo 2 fala, o Salmo 110 também fala. Todas as coisas lhe pertencem. Ele é o Filho de Deus, o enviado do próprio Rei, o Senhor, o nosso Deus, para reinar sobre todo o povo. E é o instrumento no qual todas as coisas vão se cumprir. É exatamente, meus irmãos, essa confissão de Pedro que se torna o fundamento para a edificação da igreja. Jesus Cristo, Ele sim é o fundamento para a edificação da igreja. E aí isso tem que ter relevância para nós. Isso precisa ter especial relevância para cada um de nós. Porque todas as pessoas elas vão nutrir alguma concepção e algum entendimento a respeito de Jesus. Mas o nosso entendimento a respeito de Jesus não deve ser um entendimento qualquer. E não deve ser igual ao entendimento de outras pessoas. É por isso que a gente escuta muito dizer que a salvação é individual. Já ouviu isso? A salvação é individual. Não é porque você crê que o seu filho vai crer. É provável que ele creia. Se você educar assim, se você construir e orar a Deus para que Deus converta o coração dele, vai ser assim. Mas se não, ela é individual. A concepção que nós temos a respeito de Jesus, ela é individual. E aí nos vem a pergunta que Jesus faz aos discípulos e vem a nós hoje. Ok, as pessoas entendem que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas você, para você, quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus hoje para você? Qual a representação, o espaço que Jesus tem na sua vida? É o entendimento semelhante ao de muitos, de um profeta, de um exemplo a ser seguido? Ou é o entendimento de um Messias, de um rei messiânico? Deixa eu trazer um pouco mais prático sobre o entendimento de rei. Você lembra qual é uma das principais características do livro de Juízes? O livro de Juízes repete 2 vezes, depois, se não me engano, depois de Gideão, ali no contexto de Jefté. Repete ali e repete mais no final, de que naquela época não havia o que em Israel? Não havia rei sobre Israel. E cada um fazia o que bem lhe parecia certo, correto. Todos nós precisamos de um rei. Eu estou tentando trazer para o aspecto prático. Todos nós precisamos de um rei. Para você não ficar pensando, ok, Jesus Cristo é rei, e aí? Todos nós precisamos de um rei.
E quando aquele período de juízes terminou, Samuel funciona como esse último juiz, profeta e último dos juízes. Ele faz essa transição para a monarquia, onde o povo passa a viver sob o governo de um rei. Ninguém consegue viver sem um rei. E Jesus Cristo tem que exatamente estar nesse espaço de rei na nossa vida. Jesus Cristo tem exatamente que estar nessa cadeira, nesse lugar de rei na nossa vida. Porque é dele que provém toda a edificação da igreja. E ele fala isso nos versículos seguintes, a partir do verso 17. A primeira coisa das declarações do próprio Cristo sobre a edificação da sua igreja, sobre ele e sobre a edificação da sua igreja, é o que está no verso 17. Então Jesus lhe afirmou a Pedro, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Jesus Cristo aqui, ele endossa exatamente as palavras que ele diz no capítulo 11, verso 25 de Mateus. Quando ele diz assim que Deus revelou o conhecimento a respeito do reino de Deus aos pequeninos. Se você puder abrir aí, está bem pertinho, capítulo 11, verso 25. Depois que ele fala sobre o juízo que haveria no que diz respeito às cidades de Corazim, de Betsaida e de Cafarnaum, cidade das quais os discípulos pertenciam, ele diz assim, verso 25, por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Pequeninos não de estatura, pequeninos no que diz respeito, sábios, instruídos, inteligentes e etc. Isso não quer dizer que Deus revelou aos que têm menos inteligência. Deus revelou àqueles que só podem compreender se Deus o revelar. E aí Jesus está reafirmando essas palavras dele que foram ditas anteriormente, de que Deus é quem dá esse entendimento a respeito do Messias. E esse era o entendimento que aqueles homens precisavam, porque padeciam sobre o Império Romano. Lembre-se que esse era o contexto dessa época. O povo judeu padecia sobre o poder do Império Romano, sobre a perseguição do Império Romano, que mais adiante vai sofrer também. Esse era o entendimento que aqueles homens precisavam ter, de que havia sim um rei que poderia libertar aquele povo, mas não uma libertação pura e simplesmente terrena, não uma libertação pura e simplesmente militar ou civil, mas uma libertação espiritual. E, portanto, aqueles que compreendem quem é o Messias, quem é Jesus Cristo, eles são bem-aventurados. Não é isso que Jesus diz aí? Bem-aventurado és. Bem-aventurado você é. Porque foi o Senhor que revelou quem eu sou. Foi o Senhor que fez você entender quem Jesus Cristo é. Esse é o primeiro aspecto. Aqueles a quem o Senhor se dá a conhecer, eles são bem-aventurados. A segunda coisa que Jesus Cristo diz aqui na sua declaração, está no verso 18, que diz assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu sei que existe um entendimento, como a Igreja Católica Romana diz, que aqui o fundamento, né, a pedra a qual a igreja vai ser edificada é Pedro, mas não tem como ser Pedro, e eu não posso discorrer no que diz respeito a todos os aspectos. Mas este mesmo Pedro,
do verso 18, que está recebendo essas palavras de Jesus, é o mesmo Pedro do verso 23, olha aí para o verso 23, a qual Jesus olha para ele e diz: arreda, Satanás, tu és para mim o quê? Não é pedra fundamental, está sendo pedra de tropeço. Porque Pedro olhou para Jesus e disse: tem misericórdia de ti, que não és de padecer, não és de sofrer essas coisas, tem misericórdia de ti. Ora, se Cristo tem um aspecto sacerdotal ao qual deveria ser oferecido em favor de todos nós, se ele não morresse, seríamos os mais miseráveis de todos os homens, condenados ainda pelo pecado original que atinge a nós também. O fundamento que Cristo estabelece aqui é exatamente esta confissão de Pedro. É exatamente essa declaração de Pedro de que este Jesus é aquele a quem todos esperavam e de que ele sim é o rei messiânico. De que ele sim agora estabelece um reino espiritual. De que ele sim agora estabelece um povo espiritual. Não um povo étnico, mas um povo espiritual. E governa sobre este povo. E você vai ver isso durante toda a trajetória de Jesus. E depois, quando ele vai, os discípulos dizem assim: sim, o Senhor vai e nós. E aí ele diz: mas eu enviarei o Consolador, o Espírito de Deus. Não é assim? E é esse Espírito de Deus que age sobre a igreja e conduz a igreja em todo o livro de Atos. A igreja começa a crescer e aqueles que conhecem a Jesus como Messias, sabem quem ele é, se tornam testemunhas do Senhor. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, até os confins da terra. Então, este é o que Cristo quer dizer aqui no verso 18, é que este é o fundamento a qual a igreja vai estar estabelecida, edificada. Este é o fundamento que fortalece, que traz firmeza à igreja. E mais, essa linguagem que ele diz de que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, que é uma linguagem militar que ele está dizendo aqui, que ele está usando aqui, para explicar à igreja de que nada pode impedir o reino de Deus de avançar. Eu lembro que uma vez eu estava falando sobre isso, eu não lembro se foi com o professor, ou se foi lá com os jovens, e eu disse assim: a narrativa bíblica, ela já estabelece que Cristo, ele domina sobre todas as coisas. Eu citei o Salmo 2, citei o Salmo 110, e que ele vai estabelecer o seu governo. Aliás, ele já estabeleceu, ele já inaugurou, é essa a palavra que a gente diz. Quando Cristo vem, morre, ressuscita, ele inaugura o seu reino, reino espiritual, e vai consumar na sua segunda vinda. Então, já é certo de que Cristo, ele é vencedor. E a conversão de Saulo é exatamente para mostrar o que diz o Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor. E Jesus explica isso. Por que diria Davi, disse o meu Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor? Para que Davi ia dizer isso? Se ele é um dos senhores. Cristo está explicando que Davi não é o Senhor. Ali é Cristo, o rei messiânico, que é tipificado por Davi. Então disse o Senhor Deus ao Senhor Jesus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. A conversão de Saulo é exatamente o que expressa o Salmo 110. A certeza é tão grande de que Jesus, ele vence como rei, tem vencido e vencerá, de que os seus inimigos ou serão destruídos ou serão subjugados. Paulo era o quê? Perseguidor do caminho, daqueles que eram do caminho, e assim por diante. E se tornou um propagador do caminho, daqueles que eram do caminho, e assim por diante.
foi convertido. Isso demonstra que a vitória de Cristo, ela é certa. Portanto, é melhor você estar com o rei do que contra o rei. É melhor você estar do lado que vai ganhar, não é assim não? Você quando ia brincar quando era criança, você não escolhia o time que tivesse mais forte, né? Acho que até hoje faz isso. Os meninos vão jogar aqui na quinta-feira, eu tenho certeza que eles ficam brigando lá para tirar o time, eu quero escolher fulano ali, ó, que eu com ele aqui, a gente joga direitinho e a gente vai ganhar. A gente escolhe o lado que está ganhando, pois o lado que está ganhando é o lado do Senhor Jesus Cristo. E é o que vai ganhar. E compete a nós estar firmado neste fundamento. Jesus Cristo é o Messias, e para mim ele representa o Messias, esse rei messiânico. Porque quem está desse lado, as portas do inferno não vão prevalecer, não vão impedir o avanço do Evangelho. A terceira coisa é que Cristo ele governa a sua igreja. No verso 19 ele diz isso: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O que ele está dizendo aqui é que Cristo ele governa a sua igreja a partir da atuação da igreja, do seu povo. E o entendimento teológico aqui é de que o reino é aberto a partir do momento que a palavra é pregada. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quando o evangelho é pregado, as pessoas entram no reino. Não é assim que está acontecendo? Tem uma classe de catecúmenos aqui, de pessoas que ouviram, creram, e agora se dispõem a ser um discípulo. Um discipulado ali. Claro que não é só ali, né? Tem toda uma longa caminhada. A vida é um discipulado. Mas o reino é aberto dessa forma. E o reino também pode ser fechado a partir do quê? Da disciplina. Que é algo que Deus estabeleceu, e nesse texto existe essa interpretação, é algo que Deus estabeleceu para exatamente desligar, fechar. E nós vemos isso durante toda a história da igreja, que hoje a igreja é governada, no entendimento presbiteriano, pelos seus concílios. Nós temos a pregação do evangelho, que abre o reino, e nós temos a aplicação da disciplina, que fecha também esse reino. Ou que pode reabrir esta porta. Quer ver um exemplo disso? 1 Coríntios capítulo 5, se você puder abrir, por gentileza. Paulo ele expressa exatamente essa, digamos, essa reabertura do reino. Paulo repreende a igreja de Corinto, no capítulo 5, no que diz respeito a um membro ali que tinha uma prática que não condizia com a palavra de Deus. Capítulo 5 de 1 Coríntios, a partir do verso 1 diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Aqui é pesado. E Paulo inicia já com essas palavras, esse capítulo, na verdade. Verso 2: e contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Então tem uma pessoa na igreja lá, que está vivendo com a mulher do seu próprio pai. E a igreja, ao invés de retirar essa pessoa da comunhão, de suspender essa pessoa da comunhão, de tentar tratar esta pessoa, o que é que eles estão fazendo? Início do verso 2. Andais o quê? Ensoberbecidos, porque a igreja de Corinto, ela tinha um orgulho, achava ser uma boa igreja, uma excelente igreja. Verso 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, por meio da igreja, né? Já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja
em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Paulo sentencia aqui a que essa pessoa seja afastada, que ela tenha a disciplina aplicada. E aí em 2 Coríntios, nós vemos o que nos parece ser a restauração, 2 Coríntios capítulo 2, a restauração deste indivíduo. 2 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 5, Paulo diz assim: ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas, para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoá-lo e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Então, esse governo da igreja, estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo aqui nessas palavras, ele funciona e ele existe pela ação do Senhor Jesus Cristo, que hoje na nossa igreja é exercido pelos concílios. Então, Cristo está dizendo aqui que ele é o cabeça da igreja e que esse fundamento de que ele é o Messias, de que ele é o rei, de que ele governa a sua igreja, este fundamento conduz também este governo da igreja. Lembre-se que a disciplina ela foi estipulada pelo próprio Senhor, a fim de que a pessoa seja restaurada. E aí eu vou dizer aqui, a restauração da pessoa depende muitas vezes dela própria. Ontem nós estivemos ali na reunião dos homens, e o pastor estava expondo Provérbios capítulo 3, e em Provérbios capítulo 3, versos, acho que 11 e 12, é dito o seguinte, que o filho não despreze a disciplina dada por Deus, que o filho não despreze, não se enfade da disciplina que é aplicada pelo pai. Lá a figura é do pai, nós entendemos que é o Senhor, porque em Hebreus capítulo 12, você vai ver esse versículo sendo retomado ali, quando o autor aos Hebreus diz que o povo não tinha resistido até o sangue, e que não se alegrassem por não serem disciplinados pelo Senhor, porque Deus disciplina quem Ele ama. Se você não é disciplinado, então você não é filho. Esse é o entendimento lá de Hebreus. Então a disciplina ela vai servir exatamente para a edificação. E aqueles que desprezam a disciplina, eles não são edificados. Esse é o entendimento. E a disciplina vem para isso. E daí você vê o importante papel que o conselho tem quando aplica esse tipo de procedimento. A responsabilidade que ele tem. Então, a pregação do evangelho, ela abre as portas do reino, como também a disciplina, ela pode fechar o reino. E aí eu peço que você atente aí para o versículo que nós lemos, o versículo 19, de que o verbo está no passado, no que concerne a atitude, aqui está falando de Pedro, e eu estou me referindo à liderança da igreja, ao governo da igreja. O que eu quero dizer é o seguinte, o que ligares na terra, ligares, presente, o que você ligar na terra, já haverá sido ligado onde? Não é o contrário. Não é o contrário. O céu vai desligar porque eu desliguei. Não. A representação física, visível, do que já aconteceu nos céus, é representada aqui. E aí Cristo traz o último esclarecimento no que diz respeito ao Messias. Então, relembrando aqui, Cristo está dizendo, eu sou o Messias, eu sou o rei, eu sou o filho do homem, vocês agora entendem que eu sou o filho do homem, e eu quero dizer a vocês que esse entendimento é o que vai dar firmeza, e é o que vai edificar a vida de vocês enquanto igreja, e de que eu, como cabeça dessa igreja, governo essa igreja continuamente,
Mas, por agora, vocês precisam entender que não há razões para divulgar que eu sou o Messias. Verso 20. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Lembre-se do que eu disse, o povo judeu ainda hoje acredita de que o Messias é um libertador político, como eu expliquei aqui, de que o Messias é um rei político, terreno. E esse era o entendimento que eles teriam, se tem hoje, teriam naquela época, quando os discípulos começassem a dizer, esse aqui é o Messias. Esse é o Messias. Ah, ele é o Messias? Ah, então ele vai subjugar Herodes. Ele vai subjugar não só Herodes, mas também o imperador romano. E não vai só subjugar o imperador romano, não. Vai subjugar também os outros reinos. E vai fazer com que a diáspora que aconteceu dos judeus saírem da Palestina, eles retornem fisicamente. Mas não era isso que Cristo queria explicar. Não era esse reino que Jesus queria denotar. E é por isso que ele diz, vocês não falem a respeito de que eu sou o Messias, o Cristo, o ungido, o esperado. Porque o povo entendia que o Messias seria político. O intuito aqui de Jesus é garantir que os seus discípulos e aqueles que o cercam não identifiquem ele como político, mas como um rei messiânico espiritual. Espiritual. Que eles não negligenciem o servo sofredor do qual Isaías trata em seu capítulo 53. Que eles não negligenciem o aspecto espiritual. Sabe por quê? Porque o aspecto messiânico de Jesus, se fosse político, era circunscrito, era simples, era uma coisa que tem fim. Mas o aspecto de Jesus ser Messias, ser rei, espiritualmente falando, não tem fim, é eterno. E posteriormente é testificado pelas palavras, pela sua ressurreição, a partir das palavras que ele diz nos versos 21 a 23, que estão aí, depois do texto que nós lemos. O Filho do Homem vai ser preso, e vai ser entregue para morrer. Mas essa morte não será o fim, será a inauguração do reino que é eterno. Amém, meus irmãos? Até aqui os irmãos têm alguma dúvida? Alguma pergunta, alguma consideração? Se tiverem, podem me interromper. Pensando no que esse texto diz respeito à nossa vida, as implicações desse texto para a nossa vida, a primeira delas é a seguinte: considere Cristo em sua vida pelo que a Escritura de fato diz que Ele é. Porque é essa concepção de quem é Jesus, é exatamente essa concepção que pode determinar aonde você vai passar a eternidade. Se no céu ou se no inferno. Nós precisamos analisar quem Jesus Cristo é para nós. Porque se eu tenho Jesus Cristo como verdadeiro Rei, Senhor da minha vida, então tudo que Ele fala deve imperar sobre a minha vida. Tudo que provém dEle deve imperar sobre tudo que está relacionado a mim. Ou seja, é o entendimento que você tem de Jesus Cristo vai impactar, vai trazer consequências
as suas ações, as suas decisões, as suas escolhas, as suas preferências, os seus costumes, a sua própria cultura. Nós, meus irmãos, sempre deveremos ser identificados como contraculturais. Não vos conformeis com este. Nós sempre seremos identificados como contrários à cultura vigente. E por isso seremos perseguidos. E por isso seremos difamados. Mas Cristo bem disse: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos disserem todo mal contra vós. Bem-aventurados sois. Agora eu preciso saber quem realmente Jesus Cristo é. Porque aí fora, e às vezes dentro, quando eu digo dentro da igreja, tem pessoas que não sabem quem é Jesus Cristo, que ainda não entenderam quem é Jesus Cristo. Nós estamos estudando o aspecto da confessionalidade, porque se o aspecto da confessionalidade, por exemplo, domingo passado foi falado sobre a suficiência das Escrituras, sobre a clareza. Se isso não está firme no seu coração, então tudo o que provém desse entendimento, todas as conclusões, elas vão sofrer uma erosão. Porque se você não acredita que a Bíblia é a sua única regra de fé e prática, que ela tem tudo que o homem precisa saber para ser salvo, se você não acredita nisso, então ela não é mais suficiente. Se ela não é mais suficiente, ela não tem mais autoridade sobre a sua vida. E se a Bíblia não tem mais autoridade sobre a sua vida, nem o autor dela tem autoridade sobre a sua vida. E por aí vai. Por aí vai. Nós precisamos refletir sobre quem, de fato, Jesus é para nós. Qual o espaço que Jesus tem? Se, já dou a palavra, se em algumas coisas sim e outras não, ou se de fato não, ou se de fato nós servimos ao Senhor como nosso Rei. Diga, meu irmão. Quando o senhor fala isso aí, provavelmente está relacionado à formação de uma igreja, ou de um ponto de pregação, ou de uma congregação. A ordem do Senhor Jesus Cristo para ir aos confins da terra, né, ser testemunha, falar do Evangelho, sim, falar do Evangelho, todos falam do Evangelho, testificam da verdade do Senhor Jesus Cristo, diz respeito à ação evangelística. E até aí tudo bem, porque não existe limites. Não existe, eu não posso, como sempre a gente vai para casa e depois vai para Fortaleza, que a Aurora passa por uma consulta lá, e eu não estar lá e não poder evangelizar. Isso é uma coisa. A outra coisa é algo mais administrativo, que é
pontos de pregação, congregação e igreja. A sequência é essa, né? Ponto de pregação, congregação e igreja. Esse aspecto é mais administrativo. Então, talvez, não é um impedimento para a pregação, porque não existe isso. Mas existe uma organização no que diz respeito à parte administrativa. Eu não sei se eu respondi. Certo. Mas deixa eu explicar de novo. O impedimento não é da pregação. Não existe impedimento para a pregação. Não existe impedimento para a pregação. Aí o senhor tem que observar o que está sendo dito lá. Impedimento para a pregação, para o anúncio do evangelho, não. Aí o senhor tem que ver o que está sendo dito lá. Não tem como eu julgar sobre isso, porque eu não tenho as duas partes aqui. Estou falando com base no que o senhor está dizendo e com o que eu acredito que seja lá. A pregação do evangelho, ela não tem limites. A pregação do evangelho, o ato de evangelizar. Agora, a formação administrativa, ela obedece a um padrão. É isso que eu estou explicando. Deu para entender? Quando o senhor fala presbitério, o senhor está falando sobre administração. O senhor está falando sobre um caráter administrativo. Uhum. Uhum. Quando o senhor está falando isso aí, o senhor está falando de novo do aspecto administrativo. Isso, é o aspecto administrativo. Existe uma organização. Até porque uma coisa que não é organizada não subsiste. Ok, mas ninguém está impedindo a pregação do evangelho. Está falando sobre organização, aspecto administrativo. Eu não sei se a igreja está entendendo o que eu estou explicando. Aspecto administrativo é uma coisa, que está subjugada à palavra também, claro. Mas existe outro aspecto que não é o administrativo, que é o aspecto da pregação da palavra. O senhor pode pregar a palavra aonde o senhor estiver. Aliás, o senhor pode não, o senhor deve, todos nós. Devemos pregar onde nós estivermos. Agora, a formação administrativa, ela obedece a um padrão. Entendeu? Então, o senhor pode pregar lá em união, não tem problema nenhum. Formar igreja, ponto de pregação e congregação aí é outra história. Deu para entender? Não? Diga, meu irmão. Já dou a palavra, minha irmã. Só ele. Certo. Levou sobre si. Tudo bem, meu irmão. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. Eu vou ler só até aqui, mas o resto... no processo de evangelização, tem algumas barreiras, né, que as pessoas colocam para a gente, para dificultar o nosso trabalho. E assim, recentemente, eu fui falar da palavra de Deus e essa pessoa colocou esse versículo para mim. Ele levou sobre si, então ele é salvador, eu não preciso andar de acordo com o que vocês falam. Você falou que se o Espírito não trabalhar, não entende a palavra. E tem muitas pessoas que têm Cristo como um fato histórico. É isso que acontece mesmo? Assim, existe um aspecto, às vezes até antinomista. Antinomista é contra a lei. De que as pessoas às vezes dizem isso. Não, Cristo já pagou, nós vivemos na época da graça, eu não tenho por que obedecer mandamentos, eu não tenho por que obedecer lei. Mas o aspecto moral da lei, ele prevaleceu
no Novo Testamento. E Cristo explicou isso nos Evangelhos. O impedimento, ele sempre vai existir. Sempre vai existir. Agora, nós precisamos entender, e isso é o terceiro ponto que eu ia dizer aqui, de que a missão, você já ouviu falar essa palavra, né? Missão. A missão, ela é de Deus. A missão, ela é primordialmente de Deus. Nós fazemos uma parte dessa missão. Qual era a missão no Antigo Testamento? O povo de Deus deveria ser exemplo, seguindo as leis, para que as outras nações olhassem para esse povo e reconhecessem: esse povo é diferente. Vamos querer ser igual a eles. Atrair as nações. Com a vinda do Messias, a vinda de Jesus Cristo, quando ele inaugura o reino, quando ele cumpre tudo aquilo que estava no Antigo Testamento, eu estou dizendo cumpre, não estou dizendo encerra, eu estou dizendo cumpre tudo que está no Antigo Testamento. Aí ele estabelece outra coisa: vocês agora devem ir alcançar as nações. Vocês agora devem evangelizar, serem as minhas testemunhas em todos os lugares. Mas a missão total ainda é do próprio Deus, porque somente Ele é quem traz o aspecto da revelação especial. Porque a revelação geral vem da parte de Deus, mas todos conseguem ver, todos conseguem entender que existe um Deus. E Calvino fala muito bem sobre isso. Esse senso do que é divino, de que existe um Deus, todas as pessoas têm, porque todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Toda pessoa que você for evangelizar, ela vai saber que existe um Deus. Ela pode não saber qual o verdadeiro, mas ela sabe que existe um Deus. E ela sabe também, a semente da religião que foi implantada na criação de qualquer pessoa, ela sabe também que ela precisa entrar em relacionamento com esse Deus. Agora, ela precisa ser norteada a respeito de quem é esse Deus. Porque se ela não for direcionada, aí ela vai assumir qualquer Deus aí que lhe agrade o coração. Os impedimentos existem, mas esse versículo aqui não se encaixa como: não, Jesus Cristo já pagou todos os nossos pecados, então tanto faz. De jeito nenhum. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E aí em seguida ele fala que é Deus que opera em nós, tanto querer. Então existe a parte humana e existe a parte de Deus. Respondi? Amém? A irmã Rosa. Sim. Essa parte administrativa que ele não conseguiu entender, é porque é o seguinte: não é interessante a igreja da Pissarreira ir lá em Altos evangelizar para as pessoas virem para cá, para a igreja da Pissarreira. Uhum. Tem muitas dificuldades para cá, de virem para cá. Mas você pode ir lá evangelizar para as pessoas procurarem as igrejas mais próximas que tem lá perto e congregar. Não tem barreira sobre isso. Por exemplo, não tem o avanço missionário? Sim. A gente não sai daqui, por exemplo, a SAF saiu daqui para Valença, para pregar o evangelho lá. O ano passado, não foi, eu acho? Isso. Não há nada que impeça a gente de fazer isso. Uhum. Estamos fazendo o trabalho de Deus, pregando o evangelho. Mas nós não estamos chamando as pessoas para vir para a igreja da Pissarreira. Não estamos limitando elas a vir para a igreja da Pissarreira. Estamos pregando o evangelho. E elas vão procurar as igrejas mais próximas. Quanto a isso, não há limite. Não sei se eu ajudei o irmão nesse quesito. É isso mas mesmo. é mais ou menos isso. É isso entendeu? mesmo. Não há limite para você pregar. Você não pode chamar a pessoa para vir para cá. Porque há muitas dificuldades sobre isso. Ou conduzir aquele lugar a ter um trabalho presbiteriano. Exatamente. Reformado, eu vou dizer assim, a ter um trabalho reformado. Aquele ponto, Isso, fazer, tudo. exato. Quando eu digo conduzir, é consultar a parte administrativa para saber o que faz para desenvolver uma igreja ali. Ok? Mais alguma pergunta? A segunda coisa que diz respeito a esse texto, que nós devemos sempre lembrar, é que Cristo esclarece muito bem que as portas do inferno, elas jamais vão prevalecer sobre a igreja. E aqui entra exatamente aquele aspecto que eu falei. A vitória do Senhor Jesus Cristo, ela já é certa. Agora, nós precisamos decidir em que lado
nós de fato estamos. Nós precisamos realmente ter essa certeza no coração de que lado nós estamos de fato. Porque o aspecto do reinado, ele já existe. E o Senhor domina sobre todas as coisas. Esse aspecto é importante, meu irmão, quando a gente vai evangelizar, porque a gente tem que ter o entendimento de que tudo pertence ao Senhor Jesus Cristo. Tudo pertence a Ele. O que falta é eu chegar lá e estabelecer o reino dEle. Você lembra do que Deus falou? Vocês podem entrar na terra prometida. Eu já dei a vocês. Pertence a vocês. Agora o que é que vocês têm que fazer? Ir lá e expulsar o que tiver lá, porque não é para ficar, que não é deles. Cristo já estabeleceu o seu reino sobre todas as coisas, sobre todas as cidades, sobre todos os países, sobre todo o seu povo que é eleito. A gente não enxerga os eleitos, mas Cristo já estabeleceu o seu reino. O que eu preciso ir lá é esclarecer a pessoa a respeito desse reino. Está dando para entender? Isso é um aspecto importantíssimo para a evangelização. Isso deve tirar dos nossos corações aquele receio que muitas vezes a gente tem. Eu vou falar de Jesus, a pessoa não vai aceitar. Eu preciso ir sabendo que o meu rei já dominou todas as coisas. Nem todos são escolhidos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Nem todos são escolhidos. Mas Cristo já estabeleceu aqueles que são escolhidos e que, ao ouvirem a palavra, os seus corações serão abertos. Esse é o entendimento que nós precisamos ter, porque nada consegue impedir o avanço do reino do Senhor. E a última coisa, seja um propagador das verdades do Evangelho, porque há muitas pessoas que precisam da esperança que somente o Senhor pode oferecer. Tantas e tantas pessoas na época de Jesus precisavam entender quem era o Cristo. E tantas pessoas ainda hoje precisam entender quem é o Senhor Jesus Cristo. Precisam compreender quem de fato o Senhor é. E elas só vão compreender quando Cristo demonstrar isso pelo seu poder. Agora, o que nós como igreja precisamos ser é missionais. E quanto a isso, eu quero que você entenda uma coisa. A igreja ela não faz uma missão. Eu já estou concluindo aqui, que eu estou vendo o relógio ali. A igreja não faz uma missão. A igreja é a missão. A identidade da igreja, ela é a missão. A identidade da igreja é a missão por quê? Porque a missão é de Deus. E foi Deus quem estabeleceu a sua igreja. E governa essa igreja. Lembre-se que a igreja, ela é corpo de quem? Isso, de Cristo. E se ela é corpo de Cristo, a identidade dela é a própria missão. Nós não fazemos missão. Nós somos a missão. Essa é a nossa identidade. E aonde quer que nós formos, as pessoas precisam reconhecer a ação do Senhor sobre a nossa vida. Elas precisam entender que nós somos súditos de um rei soberano. Então as nossas atitudes devem revelar isso. A nossa cultura deve revelar isso. A nossa forma de pensar deve revelar isso. A nossa forma de se conduzir deve revelar isso. Porque somos súditos desse rei. Amém, meus irmãos? Mais alguma pergunta ou alguma consideração? Diga, meu irmão. Diga, minha irmã. Eu pensei que era você que ia falar. Bom dia. Bom dia, minha irmã. É que muitas pessoas, com o resultado das eleições, muitos cristãos, vamos dizermos assim, acreditam que é vontade de Deus e que Deus fez conforme a vontade dele, né? Mas muitos questionam e chegam até a perguntar para os cristãos: cadê o Deus de vocês? Porque vocês pediram, muitos jejuaram, muitos oraram, fizeram conforme a vontade de Deus e seguiram os seus princípios. E outros questionam isso. O que dizer para aqueles que questionam a vontade do Senhor? Porque foi feito, sim, a vontade de Deus.
O Salmo 2, eu vou ler aqui, ele fala um pouco desse contexto que as pessoas têm de querer zombar. Cadê esse Deus e tal? Existem outros salmos. Mas eu quero ler o que está no Salmo 2. Diz assim: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Verso 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, vivamos conforme a nossa decisão, não conforme nenhum rei messiânico, nenhum Deus. E aí o verso 4 diz o que é que acontece. Lá em cima. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Porque na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Essas pessoas que dizem, onde está o seu Deus? Elas não entendem ainda que o reinado do Senhor é acima de todas essas coisas. É por isso que as pessoas chamam de rei dos reis. O reinado do Senhor está acima de todas essas coisas. E aí lembre-se, nós precisamos ter essa certeza no nosso coração. Jamais alguma coisa pode fugir da providência de Deus. Nada pode fugir da providência de Deus. Existe um livro chamado A Mão Invisível, do Sproul, muito bom, que fala sobre providência de Deus. O início do livro fala logo sobre um aborto. O pai tem que explicar à filha que existe providência de Deus, mesmo ela tendo abortado. Nada foge à providência de Deus. Agora, os nossos planos não são os mesmos planos de quem? Não são. Nem os nossos pensamentos são os mesmos pensamentos de Deus. Isso a gente tem que entender. Então, existem coisas que Deus vai fazer que a gente não vai entender no mesmo momento, mas vai entender mais adiante. O que a gente precisa ter firme em nosso coração é que o Senhor continua governando, imperando. Entra rei, sai rei. Essa é exatamente a ideia de Daniel capítulo 2, que o pastor até, acho que ele pregou aqui sobre isso. Nabucodonosor teve aquele sonho, a cabeça de ouro, o tórax de bronze, né? Depois barro com bronze, ferro. Aquela estátua enorme representava vários reinos que se passaram. Alexandre, a Babilônia, o Ciro, Dario, todos esses reinos. Mas na mesma visão existe uma pedra que é cortada sem o auxílio de mãos, não tem ninguém que ajude, e essa pedra é lançada nos pés daquela estátua, e toda a estátua se esmiuça e vira palha. É essa palavra que está lá. Vira palha, como palha. E Daniel explica ao rei o quê? Que aquela pedra cortada, e a pedra, depois que derruba tudo, ela se avoluma e cresce, se tornando uma grande montanha que toma toda a terra. Aquela pedra é o reinado do Senhor Jesus Cristo. Então, pode ser de ouro, de ferro. Você já viu uma pedra quebrar ouro? Eu ainda não vi, mas essa pedra quebrou. Pode existir qualquer reino, mas existe um reino superior a tudo isso. É a mesma coisa do reino parasita de Satanás, que é assim que a gente chama. Satanás, ele age, mas ele age debaixo da providência, da soberania de Deus. Vocês estão entendendo? Aquele entendimento de Jó, perdeu tudo, mas ele só foi até onde Deus disse que era para fazer. Deus operou com a sua mão ali. É a mesma coisa. Os reinos dessa terra vão agir, mas só vão agir até onde Deus disser que pode agir. Amém? Então vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque podemos compreendê-la. E te agradecemos porque o Senhor é um rei soberano. Essa é uma confiança que nós temos, Senhor, porque sabemos que o Senhor governa sobre todas as coisas. E esse deve ser o firme fundamento para que nós sejamos edificados como igreja do Senhor. Que isso não fuja do nosso coração nem da nossa mente. Que isso se firme ao nosso coração. Sabermos de fato quem é o Senhor Jesus Cristo, para que assim sejamos guiados pela ação de Deus em nós. Em nome de Jesus que nós choramos. Amém.